Isso não é desculpa. Não, eu não fiz teologia, eu não estudei Bíblia, eu não conheço a Bíblia toda, eu vou passar vergonha. Isso não é desculpa. Bem, gente, nesse nosso 10º dia do propósito de jejum e oração, nós vamos compartilhar algo. Eu quero compartilhar algo com vocês de um livro. O livro é Evangelismo Acendendo a Chama, autor Pedro Salgueiro. E eu creio que muitos de vocês vão se identificar com o autor do livro. Eu acredito isso. Preste bastante atenção na leitura que eu vou fazer, que muitos de vocês podem se identificar com o autor deste livro, o autor Pedro Salgueiro. Mas eu quero animar você, trazer ânimo para você, para não parar. Continue jejuando, orando, perseverando e acreditando que Deus vai enviar trabalhadores para a seara e que você, eu, possamos ser um trabalhador do Senhor nessa grande seara. Mas vamos aqui à leitura do livro, quero que você preste bastante atenção, que pode, com certeza, eu acredito que muitos de vocês vão se identificar com o autor deste livro. Vamos lá? A página 39 do livro diz assim: o autor dizendo: um dos meus maiores medos no evangelismo era me aproximar de um indivíduo que não acreditava em Jesus, como ateus ou pessoas de outras religiões. Eu não ter conhecimento suficiente da Bíblia para demonstrar de forma convincente que Jesus não é apenas real, mas o verdadeiro Deus vivo. Eu realmente ficava atento. Se a pessoa de alguma forma parecia muito intelectual ou inteligente, imediatamente descartava a ideia de me aproximar dela devido ao medo de perder um debate, enfrentar uma humilhação ou ser de alguma forma exposto por aquela pessoa. Sempre dizia a mim mesmo que eu sabia pouco da Bíblia e que isso não era o suficiente para compartilhar o Evangelho com todos. Que primeiro eu precisava conhecer e ter uma compreensão profunda das Escrituras antes de poder efetivamente fazer evangelismo. Com o tempo, aprendi que esse sentimento de medo não deve levar à passividade. Ao contrário, deve me motivar a mergulhar mais fundo nas Escrituras. O sentimento de não saber o suficiente das Escrituras é algo divinamente projetado para nos impulsionar a estudar os mistérios do reino. No entanto, o diabo, em sua astúcia, corrompe esse sentimento, gerando medo e vergonha, resultando em passividade em vez de proatividade. Portanto, mesmo que um conhecimento extenso da Bíblia fosse considerado necessário para praticar o evangelismo, ainda assim não haveria desculpas, mas sim uma responsabilidade de fazer algo e se engajar com as Escrituras. A diferença entre aqueles que fazem algo e aqueles que não fazem é simples, que aqueles que fazem. No entanto, a situação não é tão problemática quanto parece, pois não precisamos de uma compreensão extensa das Escrituras para começar a evangelizar. Tudo o que é necessário é o nosso testemunho, ousadia e fé na poderosa graça do Espírito Santo. Considere isso. Imagine levar um amigo a uma festa de aniversário da sua família. Ao apresentar seu amigo aos membros da família que provavelmente nunca o conheceram, você não tira o currículo profissional do seu amigo e diz: "Ei tio, este é o meu amigo." Isso seria uma situação extremamente incomum. Quando apresentamos alguém que conhecemos, não dependemos de um currículo mecânico e impessoal de obras e conquistas. Em vez disso, podemos dizer: "Este é meu amigo, nós nos conhecemos na escola. Ele é uma pessoa muito legal." Se soubermos que nosso amigo e um membro da nossa família compartilham interesses semelhantes, podemos mencionar isso também. Com Jesus, não é muito diferente. Quando desejamos apresentar nosso melhor amigo, o amado da nossa alma, a esperança da nossa salvação, alguém que talvez nunca tenha ouvido falar dele ou não o conheça realmente, não precisamos tirar 433 versículos sobre as obras de Jesus e como ele é bom. Não.
Nós podemos simplesmente dizer algo como: foi assim que conheci a pessoa mais importante da minha vida. Ou foi assim que ele mudou a minha vida. Podemos apresentar Jesus de maneira mais natural, sem necessidade de um currículo mecânico e impessoal de feitos. Trazemos à realidade o fato de conhecer Jesus nos transformou, construindo uma ponte de possibilidade para que aquela pessoa também encontre a pessoa de Jesus. Tendo tudo isso em mente, eu diria que o conhecimento extenso das Escrituras não é de forma alguma um pré-requisito para compartilhar Jesus com os outros. O que tem importância primordial é conhecer pessoalmente aquele que nos salvou. Se alguém fizer uma pergunta a qual você não tem uma resposta imediata, é perfeitamente aceitável responder: eu não sei, mas o que eu sei é que Jesus mudou a minha vida. Ao mesmo tempo, não devemos deixar que isso nos impeça de ir mais fundo nas Escrituras. À medida que crescemos em nosso entendimento da palavra, aprofundamos simultaneamente o nosso conhecimento do Mestre que se revelou através da Bíblia. Portanto, avançar no conhecimento e compreensão da Bíblia é sinônimo de avançar no conhecimento e compreensão da pessoa de Jesus. Esse crescimento nos equipa com mais ferramentas e enriquece nossas experiências com Jesus, capacitando-nos a compartilhar a partir de uma compreensão mais ampla do seu coração. Bem, amados, isso aqui é para te dar ânimo. Talvez você pense assim: mas eu não conheço nada da Bíblia, eu não estudei teologia, eu não sou conhecedor da Bíblia, eu não tenho muito conhecimento de teologia. Não precisa. Basta você ter experiência com Jesus. Basta você conhecer Jesus. Se você conheceu Jesus e tem uma experiência profunda com Ele, isso é suficiente. Claro, não desprezamos assim o conhecer a palavra. Quanto mais você conhece da Bíblia, quanto mais nós estudamos a Bíblia, nós vamos ter uma ferramenta mais afiada para evangelizar. Mas deixando bem claro, isso não é desculpa. Não fiz teologia, eu não estudei Bíblia, eu não conheço a Bíblia toda, eu vou passar vergonha. Isso não é desculpa para deixar de cumprir o ID, deixar de obedecer o Mestre. Nós precisamos evangelizar. Tem uma história maravilhosa na Bíblia que diz lá em João, no capítulo 4, de uma mulher samaritana. Ela estava junto ao poço, retirando água para beber. Isso era quase meio-dia. E Jesus aparece ali, se assenta do lado do poço e pede água àquela mulher, e ali se inicia um diálogo. Jesus começa a evangelizar aquela mulher. Uma pecadora, uma prostituta, uma mulher perdida, uma mulher rejeitada pela sociedade. E Jesus começa a evangelizar. Jesus começa a falar com ela, começa a conversar com ela. E quando nós chegamos lá no final do texto, a Bíblia fala que aquela mulher ficou impactada de ouvir as palavras de Jesus, que ela largou o vaso com água, largou o cântaro, deixou no chão e correu para a cidade para contar para as pessoas o que tinha acontecido com ela. Imediatamente, aqueles homens correram até Jesus. A Bíblia fala que foram muitos samaritanos, que ouviu aquela mulher, foram até Jesus, conheceram Jesus, se converteram e mudaram de vida. A pergunta é: o que é que aquela mulher sabia a respeito de Jesus? Quase nada. Pouco, muito pouquinho. Mas o pouco que ela conhecia, ela espalhou. Ela contou para outros. E foi suficiente para aquelas pessoas se converterem. Então vá em frente, não desanime. Não fique preocupado se você não sabe ler, não sabe falar bonito, se você não sabe conversar direito, se você não conhece bem as Escrituras. Mas conte de Jesus, fale o que Ele fez na sua vida. E Deus vai te abençoar poderosamente. Ore comigo neste momento. Pai amado e Pai soberano, pedimos a Tua graça sobre nós. Neste dia, Pai, derrame sobre nós a virtude do Espírito Santo. E que o Senhor venha nos capacitar a cada dia, Pai, a sermos um obreiro do Senhor, que possamos pregar o Teu Evangelho, que possamos anunciar o Teu reino, que possamos falar do Teu amor. E pode contar com cada um de nós. Conta comigo, Pai, conta com meu irmão, conta com Teu filho, para que possamos anunciar as boas novas do Senhor. Assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos e que o Senhor seja com você nesse dia.